Um, dois, três, ao vivo. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos de volta com mais uma live, né? Mais um papo de corrida. E hoje eu vou receber aqui a atleta maratonista Conceição de Oliveira. É uma referência aí no nosso esporte brasileiro. E a Conceição já está chegando por aqui. E a Conceição, eu acho que é uma referência para o esporte brasileiro, o esporte feminino, e vai estar com a gente hoje. A live de hoje vai para o YouTube depois. Eu estou fazendo essas lives e estou mandando para o YouTube para que depois as pessoas possam estar acompanhando as nossas lives, né? Porque aqui no Instagram fica disponível apenas 24 horas e lá no YouTube tem mais tempo para vocês verem. A nossa convidada já está no ar. Boa noite, Conceição. É um prazer tê-la aqui no Papo de Corrida, né? Sei que é uma referência para a gente. Fala aí como é que você está. Boa noite, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Opa, bacana. O áudio tá bem legal. Opa, ótimo. Prazer estar contigo, velho de guerra. Obrigado pelo Obrigado. convite e manda bala aí. Vamos falar de Parceiros aí tudo. de os parceiros aí de viagens do Brasil, né? Tem bastante gente aí acompanhando a gente já. Eu estava falando pro pessoal que a live vai ficar disponível lá no canal no YouTube, na TV Cipó 1, né? A edição não Eita, é das boas, mas o que vale é a conversa, eita, vai bombar esse negócio, hein? né? Conceição, você tem uma coisa em sintonia comigo, que foi uma pessoa que veio do Nordeste, cresceu na roça, teve na sua vida o crescimento ali correndo, levando recado, levando marmita para o pai na roça, essas coisas. Fala para nós um pouco de como foi o teu começo e como tu chegasse a São Paulo e para se tornar atleta que tu chegou a ser hoje. Vamos lá, deixa eu me apresentar aqui para o pessoal que está entrando aí. Pois é, como você bem falou, Conceição Oliveira, uma menina que sempre sonhou desde nova, veio do interior do Nordeste, é, filha de só apenas de mãe, né? Porque meu pai me deixou muito cedo, porque fui criada pela minha mãe até meus 12 anos. Minha mãe veio a falecer muito nova. Depois disso, eu fui criada pela minha avó. E aí, desde então, veio toda a minha educação familiar através da minha avó. E claro, eu nunca na vida imaginava vir para São Paulo. Na verdade, a nossa vivência lá era simplesmente de roça, saber estudar e nunca imaginava vir para a cidade grande. Na verdade, vir para São Paulo foi realmente a opção de melhorar de vida, né? Dar uma mudança para a minha vida. E deu certo, e o esporte foi só um alavanco, né, que eu digo, que trouxe para a minha vida também. Mas eu digo que essa raiz, essa estrutura toda que eu tenho, realmente ela veio da infância, né? A gente sabe que quem mora na roça, a gente não tem muito com, vamos dizer, transporte, essas coisas, tá, tudo é feito a pé, e recado, levar alguma coisa para alguém, os nossos avós, que você bem sabe, praticamente recrutavam, né, os netos para isso. Então, a nossa vivência no Nordeste é exatamente isso, é de muito trabalho, muita mão de obra, correria, mas no bom sentido. Para mim, essa minha vivência lá, essa minha experiência, essa minha educação, para mim, aqui em São Paulo, foi uma das melhores, porque a gente sabe que vir para a cidade grande não é fácil, se a gente não souber lidar com muito sofrimento, né, com
Como tudo na vida, né, não souber lidar com essas diferenças, a gente acaba sofrendo muito. E essas mudanças e esse aprendizado com eles lá foram muito importantes para o meu crescimento aqui. Sim. E você começou a correr lá no Piauí ou já aqui em São Paulo? Você acredita assim? Eu sempre gostei de esporte, isso é desde criança, desde sempre. Então, corrida foi em São Paulo, mas desde sempre eu sempre gostei de esporte. Então, lá no Nordeste eu fiz capoeira, eu fiz futebol, eu fiz futsal, eu participei de canoagem. Então, A Conceição deu uma travada aqui a internet da Conceição. Enquanto ela volta, eu vou aqui cumprimentando, né? Como todos falam, é a nossa vida na infância. A gente trabalha muito a nossa estrutura naquela parte de crescimento. A gente viveu na roça, então o transporte mais rico que a gente tem no tempo da roça é uma bicicleta. Então a exatamente, gente o tempo pedalava muito, cara. Pedalava muito e assim, era de uma cidade para outra levando peso, entendeu? Porque era exatamente o único transporte que a gente tinha. Então, a nossa estrutura de força normalmente já veio daí. Essa resistência muscular, além de andar muito, né? Porque a gente andava muito durante o dia, a gente não parava. E pequeno ainda, eu lembro, com 5, 6 anos, eu carregava muito peso, carregava balde de água, sabe? Levava, ajudava a pegar carga, essas coisas, que hoje uma criança de 7 anos, imagina, não pega um baldinho sequer, uma sacolinha de mercado, entendeu? E a gente já carregava muito peso. Então, isso me favoreceu, né? Eu digo, todo esse trabalho que eu tive na infância lá, me favoreceu a ser a atleta que eu sou hoje, né? Porque eu também falo a mesma coisa, né? As pessoas hoje têm isso aí como crime, né? Botar a criança para trabalhar, que é crime. Mas na época eu agradeço ao meu pai ter me botado para fazer a lida do campo ali com 10, 12 anos. Você tira, por exemplo, parar a terra, preparar a terra para plantar o feijão. A gente passava o dia andando, tejendo boi. Então, ali Exatamente. no dia a gente andava quilômetros ali. Eu não tenho noção, mas imagina você ficar um dia inteiro fazendo andança tipo de 500 metros em 500 metros. Vai lá e volta, né? Então já treinava sem Exatamente. saber, sem conhecer o esporte. Ah, já era a caminhada, já era o caminho ali, porque plantar milho, plantar arroz, plantar feijão, colher, entendeu? Limpar a roça, que todo mundo sabe que antes de vir a plantação tem todo um trabalho por trás disso, né? Que é limpar, que é deixar pronta para o plantio. Depois você vem com o plantio, depois você vem com a colheita, depois você vai ajudar em casa, entendeu? Então tudo isso, cara. E olha, que ninguém diz que eu sou do Nordeste, não, quando eu falo, viu? Então, eu costumo dizer assim pro pessoal que a vida da roça é comparada à nossa vida do esporte. Porque na roça a gente tem que preparar a terra, a gente tem que cuidar da terra, a gente tem que colher e depois vender. Da mesma forma, a gente tem que se preparar, treinar e, por último, é a competição que seria a nossa colheita lá na roça. Eu costumo falar dessa mesma forma. Eu só mudei da forma de trabalhar, mas eu comparo as mesmas coisas pensando em trabalho. Porque quando eu descobri a corrida, que eu vi que eu poderia. A corrida era um meio de mudar de vida. Porque imagina, você trabalha 12 horas por dia no sol quente. Hoje, para correr 2 horas por dia, para mim é moleza. Então, meu trabalho melhorou muita coisa. É exatamente isso. Eu sempre falo assim, hoje as pessoas não têm paciência, né? O que a gente aprende lá é exatamente isso, é a paciência, é o preparo. Eu falo, quem planta, colhe, né? E é exatamente isso que a gente traz de lá, é ter exatamente isso, a paciência de fazer as coisas certas, e esperar o momento certo, e aí depois realmente colocar em prática aquilo que foi planejado, que foi feito com a estrutura que tem que ser feita, e aí depois realmente partir para a competição, que é o que poucas pessoas fazem hoje, né? Eles não têm a paciência de se preparar, né, de ter um avanço melhor com relação a isso, e quer o resultado da noite para o dia. Não é bem por aí. A gente sabe muito bem que exige muito É, esforço, e como você mesmo comparou, quem já viveu no Nordeste, já sofreu, já ficou horas no calor de 40 graus, o dia inteiro trabalhando,
treinar 2 horas, 3 horas não é nada. Pode fazer a força que for, que você tá ali, tá pingando, você tá querendo mais. Tem Sim, essa, verdade. né? Mas, Hoje as pessoas treinam meia hora, tá cansado. Imagina, ficar é, horas e horas ali. E olha, não é só indo lá na roça e plantar, não. É agachando, levantando, é indo para lá, levando para cá, entendeu? Você está fazendo força e andando o tempo todo, entendeu? É muito comparamos com o circuito de hoje, né? exatamente com o circuito de hoje. Então, para mim, hoje correr uma maratona não é nada, cara, assim, em relação de esforço. Claro, tem seu esforço, que a gente sabe, não é fácil, dói muito. Se não se preparar, sabe que vai pagar um preço muito alto, e é por isso que a gente se prepara, é por isso que a gente sabe sofrer, porque exige isso, né? A gente sofre no treino para rir, eu sempre falo, a gente sofre treinando para poder rir na prova. E é isso que eu tento fazer sempre, cara. É. Ô, Conceição, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas você não botava os caroços de milho num monte no lugar para acabar rápido a semente para ir embora, não, né? Cara, eu sempre fui uma pessoa muito certa, assim. Eu sempre trabalhei muito certinho. Agora, eu tinha uma prima que fazia isso, era preguiçosa, ela colocava um monte lá, e aí meu avô levava os litros certinho, né? Pro tamanho que tinha que plantar. Acabava antes, ele dizia, que negócio é esse? Eu já somei, que lá o pessoal soma de cabeça, né? Que 5 litros de feijão, 5 litros de milho dava para plantar não sei quantas covas e tal. De repente acabou. Aí acabou a semente. Eu tô cavando. A minha prima atrás colocando. Então ela que colocava os milho errados. É. Aí ele Meu pai dizia assim, botava a gente pra. eu quero ver na hora que nascer os milhos. Se nascer mais de 10 pés de milho aqui, vai ter surra. É, botava a gente para plantar o algodão e para acabar a semente rápido, nós metia algodão nas covas, metia algodão. Quando nascia aquele monte, rapaz, era Não, feio. Aí tem que deixar, porque tem que deixar só 3 pés em cada lugar, entendeu? Não pode uhum, deixar mais. Aí era 2 trabalhos, um para plantar, outro para arrancar, mas no fim ele saía no prejuízo porque a semente acabava rápido. exatamente. Mas eu sempre fui uma pessoa. Eu acho que o meu, a minha disciplina hoje com relação ao esporte veio exatamente disso. Então, assim, meu avô, quando ele ia lá, eu via todo aquele sacrifício, então eu via ele somando, quanto que dava e tal. Então, eu sempre tentei deixar e fazer, mesmo passando horas e querendo voltar mais cedo para casa, mas eu sabia que aquilo ali lá na frente ia ser o resultado da colheita que ele gostaria de fazer e que seria bom para a gente também. Então, eu sempre fui muito certinha, assim, com relação ao trabalho, como até hoje na minha vida, assim, eu gosto de ser muito correta com as coisas e fazer as coisas certas. Por isso que tudo sempre deu muito certo na minha vida, porque eu fui uma pessoa sempre obediente. Vi os técnicos que passaram pela minha vida, eu sempre obedeci, eu sempre levei muito a sério aquilo que me foi passado, as informações que me eram chegadas, assim, as explicações que eu recebia, e eu tentava levar tudo isso ao pé da letra, justamente para não retardar, eu digo, né, a, a minha, a minha, a minha carreira como atleta. Então, assim, se os atletas hoje fossem mais obedientes ao que é ensinado, que é passado, eu acho que chegariam num resultado muito mais rápido e melhor. E o que me leva hoje, até hoje, tá ainda como alto rendimento, é exatamente fazer isso, fazer da forma certa, respeitar os meus limites, fazer as coisas da forma que tem que ser feita para que lá na frente eu colha os frutos que tem que ser colhido, mas também não que eu não me sinta prejudicada com isso. Isso, manter um bom planejamento sempre, né? Porque isso aí é Exatamente. a É não base ter de pressa, todos os cara. resultados. Exatamente, fazer as coisas certas sem ter pressa, sabe? Assim, sem você ser exigido e saber que você pode chegar ao máximo, isso a gente reconhece da gente mesmo, né? Assim, a gente vai se testando e ao mesmo tempo você vai dando feedback e você consegue ir alinhando tudo isso para que as coisas cheguem mais rápido, da forma que tem que ser, mas sem atropelar as fases, entendeu? É. Conceição, você lá na sua cidade, qual que é a cidade mesmo lá no Piauí? Do interior é Murici, mas eu vivi, Murici. Murici, interior se chama Murici, mas eu vivi muito na cidade também, que chama Campo Maior.
que é a cidade Bacana. onde eu passei a maior fase, a maior parte da minha adolescência, porque eu estudava na cidade e nas férias eu voltava para o interior para ajudar o pessoal lá. Ah, bacana. Lá na cidade você é celebridade, né? Que geralmente, quando a gente. Principalmente o Piauí, que eu acho que é um estado acolhedor quando o seu patriota lá se destaca fora, né? Você tem o exemplo, o Telles, quando ganhou a Maratona de São Paulo, foi bem recebido pelo governador lá. A Cruz Nonata, quando saía para competir fora do Brasil, até a televisão ia lá acompanhar as provas dela, né? Que teve uma grande tradição o Piauí com os irmãos Nonato, né? A Cruz, o Raimundo, o Dominguinhos, e o Teles também, que foi um atleta que destacou, né? Que venceu a Maratona de São Paulo em Valdenor, 2000. Valdenor também. Valdenor é piauiense também, mas o Valdenor ele é filho de piauiense e criou em Brasília, né? Os Sim, outros sim. meninos criaram lá. Você, Sim. quando chega lá, tem essa boa receptividade do pessoal? Sempre, sempre. A Teresina, o pessoal da TV, sempre quando eles acompanham também nas redes sociais, né, eles sempre estão atentos aos resultados, à nossa vida aqui como atleta. E aí, quando a gente começa a divulgar que está indo para o Nordeste, que está indo passear, que está de férias e tudo mais, eles acabam realmente chamando, divulgando isso lá, chamando para entrevistas e tal. Eu mesmo, sempre que eu vou, já foram visitar minha casa lá na minha cidade de Campo Maior para fazer entrevista, para falar sobre a minha vida esportiva. E, claro, a gente recebe, sim, esse carinho, esse respaldo da nossa cidade e que a gente tem um reconhecimento muito grande com relação a isso. E na própria cidade, né, as rádios do local lá, eles anunciam lá, tem umas caixas de som nos postes lá. Eles estão Você está andando na cidade lá, você começa a ouvir lá que a gente chegou. É muito engraçado. É muito engraçado, cara. Mas assim, eu adoro ter esse carinho, essa recepção por parte deles, assim, é muito legal. Fora o É, pessoal do é, bairro, né? O pessoal do bairro também vai lá, todo mundo vê, visitar. eu sinto a mesma coisa quando eu chego na minha cidade, né? Porque a gente sai de férias, mas a gente chega lá e acaba tendo mais compromissos ainda. Porque a gente é Exatamente. convidado a ir em escolas estaduais, escolas municipais, rádio da cidade, rádio local. E assim, eu me sinto honrado porque, como filho da terra, eu posso estar lá levando o exemplo para outras pessoas, né? Como a gente saiu de um lugar muito difícil, muito longe, desacreditado, né? Porque o pessoal fala, o Nordeste é desacreditado. E a gente conseguiu vencer. Dessa mesma forma, aquelas crianças, aqueles adolescentes lá da cidade, podem conseguir vencer. Não que seja no esporte, mas na profissão, né? Imagina uma pessoa lá do interior quer ser médico, mas imagina, mas eu moro tão longe da capital, não consigo, não tenho dinheiro para entrar numa faculdade, mas eu consigo estudar para entrar na Universidade Federal, né? Então a gente acaba levando sonho para essas pessoas também. Então eu me sinto muito honrado em poder levar essa energia para o pessoal lá. Pois é, Wellington, para mim, assim, eu falo que eu fui uma pessoa que eu sempre acreditei e eu sempre lutei para ter uma vida melhor, assim, eu sempre, claro que eu não pensaria que fosse concorrida, a corrida para mim foi uma coisa que aconteceu naturalmente, na verdade eu não busquei na corrida a, a parte competitiva, né, para mim foi a falta que eu senti do esporte em geral que me fez na corrida, que me fez buscar a corrida como uma fonte de, vamos dizer, de anti-estresse, de melhorar de bem-estar, de manter um equilíbrio, de me sentir em movimento, que era o que eu sentia falta, né? Estava muito parada. E aí eu sempre gostei de assistir matérias sobre esporte. Isso para mim foi sempre muito claro. E eu vendo lá um dia lá no Globo Esporte, lá no. A Conceição deu uma Muito. travada aqui. Aham. Tá voltando. Deu aí? Tudo bem? E aí eu sempre procurei ver coisas relacionadas ao esporte. E aí eu
E os esportes que eu praticava, praticamente todos eram coletivos, assim, então não dependia só de mim, dependia de outras pessoas. Isso era muito ruim, porque muitas vezes eu estava querendo, mas os outros não queriam, então era meio complicado. E assistindo isso, assistindo o Esporte Espetacular, estava passando a Maratona de São Paulo. Aí eu peguei, o cara começou a comentar lá que era um esporte individual, que cada um poderia fazer sozinho, era só colocar um tênis e começar a correr e tal. Eu falei, bom, é esse esporte que eu vou fazer da partir de agora. Mas não no sentido de competição, né? Mas mesmo para o meu dia a dia, para melhorar a saúde, para perder peso. E aí eu fui aproveitando as oportunidades, de que correr para mim foi uma oportunidade que eu tive de me tornar atleta profissional, porque eu fui levando isso a sério ao longo do tempo. E eu sempre fui muito disciplinada com relação aos treinos. E aí, ao longo do tempo, fui começando a perceber que eu levava jeito para a coisa, né? E até a minha própria, vamos dizer, mentora, né? Que é a mulher, que a gente chama mulher de ferro, né? A dama de ferro, que é a Maria Auxiliadora, que você conhece, sabe quem é. E ela dava aula aqui no Taboão e ela me viu, fez um teste lá e falou, olha, você tem tudo para ser uma atleta profissional, se continuar treinando como vem treinando. Mas eu nem passava pela minha cabeça, trabalhava pra caramba, assim, era um tempo muito curto que eu tinha, mas eu aproveitava bastante. E aí eu fui me dedicando, quando eu percebi, estava aí, correndo no meio da mulherada aí, dando trabalho e tudo mais, e aí fui continuando e acreditando que um dia eu ia correr como elas também, e foi o que aconteceu. E virou profissão, né? Da mesma Virou forma foi profissão. comigo. Isso, quando eu comecei, eu não imaginaria que um dia eu ia ganhar uma prova, eu ia ganhar R$ 5.000, poderia brigar para ganhar um carro, uma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, em 2010 eu trabalhava, eu ganhava R$ 780 com a carteira registrada, e eu saí do trabalho para ganhar uma ajuda de custo de R$ 150, só que tinha a possibilidade de eu ganhar um contrato, né? Porque a pessoa viu que eu tinha um potencial, falou, olha, você sai do trabalho, deixa os 780 lá, só que você tem a oportunidade de vir aqui treinar um ano, e se no ano seguinte você conseguir chegar, botou uma meta, você ganha um salário. Eu falei, oxe, eu vou ganhar um salário correndo? Isso não existe. É sério mesmo, é sério. Aí eu falei, opa, espere eu cumprir o aviso prévio que eu vou vir. Porque assim, eu corria, eu queria dar o melhor de mim, sempre o melhor. E aconteceu que eu deixei o trabalho, lembro como se fosse hoje, no dia 6 de março de 2010 até hoje, eu vivo da corrida. Então, foi uma coisa que de primeiro eu achava impossível, e foi uma coisa que foi acontecendo. Eu acreditei sempre, eu já corria bem. Só que eu falava, "Bom, mas será? Ganha dinheiro correndo, uma coisa assim, eu consigo viver correndo?" E acabou que aconteceu, né? Eu sempre fui dedicado. Uma dessas oportunidades era estudar. Eu ganhei a bolsa na faculdade, tive a oportunidade de participar de algumas JUBs, né, que é Olimpíadas Universitárias, e através disso daí, eu sou o atleta que sou hoje, pude viajar o mundo, né, falando no mundo. Conceição, como foi para entrar no cenário mundial, no cenário nacional e depois no cenário mundial, né, que você já competiu várias vezes fora representando o Brasil? Você sabe, Wellington, que eu nunca tive ambição, né, de viajar para fora, de competir lá fora. Tudo aconteceu muito naturalmente. Todas as viagens que eu fiz foi através de convite, porque, na verdade, você sabe que existe um ranking, né, o ranking das melhores maratonistas, né, da ranking nacional de corridas de rua de todas as distâncias. E aí, nessas colocações de melhores colocadas do ranking, eu sempre era convocada para ir para um sul-americano, né, para ir para um cross, para ir para um mundial, para ir para alguma coisa assim. E muitas vezes eu nunca fui, para te falar a verdade, eu nunca fui muito fã de ficar viajando para muito longe. Eu sempre aproveitei as oportunidades. Então, todas as provas, todas as corridas que eu viajei, foi todas convocadas. E muitas vezes eu ainda perguntava para o meu técnico, na época, Luiz Fernando Bernardes, será que vale a pena ir, não sei o quê, viagem cansativa, não sei o quê. Não, você está sendo convidada, vamos e tal. Cara, eu me divertia viajando. Eu me divertia, eu viajava, aproveitava essas viagens para me divertir e fazer aquilo que eu mais gosto, que é correr. E aí eu acabava viajando, então eu acabei sendo convocada para ir para Macau, na China, fazer a maratona.
Fui campeã sul-americana de maratona na Venezuela, também através de viagem. Fui 2 vezes convocada para ir para lá. Fui para Mar del Plata, na Argentina, para o Scouting também, que na época a gente era fissurado, né, para fazer essas corridas Isso. de obstáculo, que é bem louco esse negócio. E foi daí que foi surgindo essas viagens, até aí eu fui aproveitando, mas o que eu gostava mesmo de viajar era aqui no Brasil. Aqui no Brasil era sempre foi e sempre será as minhas opções. Se eu tiver que opinar por viajar, será sempre aqui. Aqui no Brasil, acho que não tem um lugar que eu ainda não fui, né? O esporte me proporcionou isso. Você também já está fazendo parte desse cenário aí. E através do esporte eu tive a oportunidade de conhecer vários estados brasileiros que eu acho que trabalhando eu não conseguiria. Então, o bom do esporte, além de estar fazendo aquilo que a gente gosta, é estar viajando, vendo outros estados, outras culturas e conhecendo coisas diferentes e aproveitando essa boa fase que a gente tem, que a gente sabe que uma hora vai passar. E eu estou esperando faz tempo, mas a minha ainda está continuando, vamos tentar e continuar mais ainda, né? E aí cara, tudo hoje que eu tenho, eu devo ao esporte, assim, eu comecei com 20 anos, hoje eu estou com 44, e 20 e pouco. continua aí, são 20 e poucos anos aí de atletismo, mas de esporte mesmo, acho que meus 44 anos foi vivenciado por isso, sempre praticando esporte. Oh, bacana, né? Como a Conceição falou, a gente viaja para fora para representar a seleção, a gente gosta de representar o nosso país, principalmente eu. Já tive algumas oportunidades, já fui campeão sul-americano com scout, já tive mundial de meia maratona no Reino Unido, pan-americano, mundial em Doha, no Catar, mas nada melhor do que nosso arroz com feijão. Nossa Entendeu? Senhora. A gente vai para fora, principalmente a gente é atleta, é disciplinado em comer na hora certa, comer a comida certa. Os dias que a gente fica fora comendo aquelas besteiras, o feijão faz uma falta danada, gente. Eu fiquei 5 dias no Peru, uma seleção que eu fui para o Peru. Olha, vocês imaginam que eu fiquei 5 dias tomando Coca-Cola com batata frita, porque eu não gostei da comida. Agora, quando eu fui para o Pan-Americano, estava melhor, né? Agora, foi a minha primeira seleção, essa de 5 dias. Meu Deus, eu pedi a hora para voltar para casa. No dia que a gente ia voltar para casa, a gente entrou no avião, deu turbulência na turbina do avião, pediram para todo mundo desembarcar e a gente ficou mais 2 dias lá. Cara, tem umas histórias bem loucas, né? Tem Meu uma. corredor tem história, não tem? Demais, cara. Você for contar as histórias que a gente passa nessas viagens. Cara, a gente foi. Aquela corrida que a gente foi lá que fica lá perto de Manaus, como é que chama lá? O que é quente pra caramba, mano. Boa Vista. Boa Boa Vista, Vista. Paraíba. Imagina, só tem 2 voos por dia, né? É isso. A corrida acontecia no feriado, cara, sabe? Aí, 9 de julho. Daí eu lembro que eu fui com o Naval, primeira vez, o primeiro ano que a gente foi, que era valia ponto pro Circuito Caixa, né? E Isso. aí eu lembro que eu fui com o Naval, cara, e aí a gente tinha voo para ir, só que não tinha voo para voltar. A gente tinha que pegar o voo de Manaus. Cara, nós pegamos um ônibus, Welton, É longe, né? um ônibus de madrugada. Cara, as estradas cheias de buraco, lama. Aí disseram que os índios iam parar a gente no meio do caminho, que os índios iam matar a gente. Putz, chegamos na madrugada lá, a gente não conhecia nada em Manaus. Chegamos de madrugada na rodoviária Umbreu, na rodoviária de Manaus. Aí o Naval falou: e agora, Conceição? A gente vai fazer o quê? Eu falei: a gente precisa procurar um lugar para dormir. Mas a gente vai procurar lugar onde? Vamos perguntar pro pessoal onde tem. Tem pousada, não sei o quê. Ele tá pousado, colchão, a gente sentia a grade nas costas, cara, assim, cheio de pernilongo. Mas toda hora de noite a gente ia no mesmo quarto, eu e Naval, dividindo o quarto. Batendo com o lençol para um lado, um calor infernal, não tinha nada dentro do quarto, não tinha ventilador, não tinha nada, cara, mas a gente não dormiu nada. O Naval falou: puta, mano, a gente pagou para sofrer tudo isso, ser mordido de pernilongo, não dormir, é melhor a gente ter que ficar lá no banco da praça, lá acordado. E é complicado, principalmente quando a gente vai para longe assim.
imagina, a noite inteira, sem comer nada, tinha acabado de correr. Nossa, chegou, me deu febre, cara, no dia seguinte. Febre. E assim, o importante da gente, atleta, é que a gente sempre somos unidos, né? Sempre um tá ajudando o outro. Acontece, tem atleta que vai para a corrida, não tem dinheiro para voltar, só tem dinheiro para vir, o outro Não tem dinheiro ajuda, para comer, não tem dinheiro para comer, divide cara. o quarto. E assim, o importante da gente é o respeito, né? Homem dorme junto com mulher, tudo. Tem aqueles que falam Exatamente. tudo, mas sempre assim, sempre mantendo respeito, todo mundo se respeita, todo mundo é irmão, né? Nesse mundo da gente. Cara, é tão incrível que eu já dividi quarto com um atleta que eu nunca tinha visto na minha vida. Simplesmente encontrei na corrida. E a pessoa precisava muito, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel sozinho, e aí me pediu. Imagina, é como se fosse um irmão, assim, a gente fala que no esporte a gente tem a oportunidade de fazer amigos, amigos realmente de verdade, amigos que sabem acolher, que sabem ajudar. Em qualquer lugar que você chegar, que você não tiver o que comer, o cara vai pagar ali para você, mesmo que o dele seja pouco. Cansei de fazer isso. E nunca me arrependi porque nunca me faltou nada. Já você sabe que a gente viaja, às vezes, o pessoal tinha muita gente, principalmente quando era no ranking nacional, muita gente viajava com dinheiro contadinho, tinha que ficar procurando lugar mais barato para comer, e a gente tinha que chegar e ficar ajudando, ficar ensinando como é que o cara. Eu, como era uma das veteranas, vamos dizer assim, no próprio circuito Caixa, que a gente ficou eu fiquei durante 15 anos, né, fazendo isso aí. Fui 4 vezes campeã, nunca fiquei fora das 3 primeiras colocações em nenhum dos rankings. E então, quando chegava a época, virava o ano, que começava a aparecer lá o calendário de provas, cara, eu recebia tanta mensagem para saber aonde ficava, se ficava perto, onde tinha um hotel mais barato, onde eu tinha lugar para comer. Então, assim, eu fui passando todas essas informações para muita gente que estava querendo participar. E eu via muito atleta acreditar no seu sonho, sem, vendo a possibilidade de não conseguir ficar entre os 10 primeiros colocados. Você sabe disso, a gente acompanhou muitos que ficaram investindo, querendo acreditar que poderiam ficar, e muitos saíram depois no final, porque era E realmente na muito. verdade, o que acontecia? Às vezes o investimento que o cara fazia viajando o Brasil inteiro, o patrocínio que ele ganhava de 10º colocado, que era R$ 500 durante um ano, não pagava todo o investimento que o cara correu o ano inteiro. O cara ia porque gostava. Aí o que acontecia? A gente, às vezes, que estava na ponta, ganhava um dinheirinho, alguma coisa, a gente, às vezes, conseguia ajudar. Tipo, botava dois para dormir na cama, no hotel, dava um jeitinho ali, na hora do congresso o cara entrava. Sempre a gente tava Exato. ajudando. Tipo, o cara não tinha não dormir, nós não ia deixar o cara dormir na rua. Então, um dormia no colchão, o outro dormia no lastro da cama, e era assim. Pois aí é interessante que a gente percebia, né, que o cara não ia ficar entre os 10, mas eu também não seria, nunca chegaria para o cara e dizer assim, cara, vamos dizer, é, parar o sonho do cara, né? Eu acho que enquanto você está acreditando, é super importante isso. Enquanto você está acreditando e acha que pode, continue tentando. Continue tentando, porque uma hora vai dar certo. Só que às vezes você via que o cara estava no limite, assim, cara, e assim, você queria falar, meu, precisa de mais, sabe? Olhava e via que o cara precisava de mais um pouco para estar naquele momento, para estar ali. Mas é aquela coisa, né? Quem gosta de correr, meu, vai tentar e vai sempre acreditar que pode ficar, que poderia ficar entre os 10 primeiros, que estava ali investindo, como você sabe, a gente também colaborava para isso, ajudava e ensinava muita coisa para essas pessoas, porque muitos deles, querendo ou não, compartilhavam momentos assim com a gente e acabava realmente aprendendo muita coisa, assim. Eu gosto de passar, eu gosto de ensinar, sempre fui assim. Eu acho que o que a gente aprende tem que ser passado adiante. Então, assim, sempre que alguém me procura para querer saber um pouco sobre isso, saber sobre treino, saber sobre como fazer para melhorar, eu gosto de passar minha vivência, assim, o que foi feito, como eu construí tudo isso. Porque aí a pessoa tem um lastro, a pessoa tem uma luz de mais ou menos como fazer. Eu tive a experiência de estar no circuito kart. Eu entrei tarde no circuito kart. Eu poderia ter entrado mais cedo, né? Eu corri as duas últimas etapas que valeu o ranking, foi eu que ganhei, os dois últimos circuitos, né? Eu queria ter entrado para a história com a coisa mais relevante, né? Não queria ter entrado para a história como
o último ganhador, né? Isso é triste. Eu já tava falando pros meninos que parece que as corridas que eu ganho, eu sou meio azarado que as corridas acabam. Eu ganhei corrida de. Uma corrida que era super tradicional em Cuiabá, a corrida Bom Jesus. A corrida acabou. Ganhei circuito caixa 2 vezes, acabou. Corrida de Reis de Brasília, a melhor edição que teve, eu fui o último a ganhar dinheiro lá. Eu digo, rapaz, tá hoje, todo lugar que eu entro a corrida acaba. Eu te amava, hein? Eu falava, Wellington, vamos participar do circuito, você tem condição de ganhar, vamos. Você, não, vou investir por aqui, vou por ali. Depois de muito tempo foi que você entrou, e aí você viu que tinha realmente condição. Mas eu acho que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa. Talvez não seria o momento certo para você começar mais cedo. Mas eu aproveitei, eu fui uma vamos dizer, das pioneiras aí no circuito, que foi em 2005. E aí eu acabei acreditando, investi nisso também no começo, foi daí onde eu parei de trabalhar e comecei a me dedicar realmente à corrida. E aí sim, foi onde aconteceu toda a transformação na minha vida. E aí, depois disso, o único registro que eu tenho de carteira foi quando comecei lá atrás, em 2001, 2002, eu acho. O restante, mas até aí, até chegar aí, eu já vinha treinando, eu já tinha um lastro muito grande, eu já estava, vamos dizer, preparada, porque a gente sabe que o circuito, ele gerava competições de várias distâncias, né? Então, assim, você tinha que estar preparada tanto para 10, quanto para meia, quanto para maratona, e aí você tinha que ser uma atleta, vamos dizer, linear, né? Você tinha que estar ali equilibradinha para tentar se manter ali estável em todas essas distâncias. E graças a Deus eu consegui me destacar, fiz minhas melhores marcas em todas elas, aproveitei bastante e estou aproveitando ainda. E era uma coisa que a gente tinha que fazer com planejamento. Como eu não corria maratona, eu só corria provas curtas, eu corria em desvantagem em todo o circuito. Só que é o seguinte, as provas grandes, eu chegava em primeiro ou melhor brasileiro. Então eu fazia a pontuação máxima. Só que os outros caras iam nas provas grandes, os meus adversários, e não conseguiam pontuar nas provas de 10 quilômetros. Aí os caras iam na maratona e não conseguiam pontuar. Aí toda prova que eu entrava contando, sempre no planejamento, sempre no planejamento. Quando eu via que estava com uma vantagem de ponto boa, aí eu descansava uma para ir na outra. Mas era super legal, a gente viajava o Brasil inteiro, era da hora mesmo, essa vivência que a gente pôde viver, conhecer muitos atletas no Brasil inteiro, conhecer muitos amigos, né? Hoje eu tenho amigos no Brasil inteiro através disso. Como a Conceição falou, se fosse trabalhando, talvez a gente não conhecia o tanto que a gente conhece por aí, né, Conceição? Conhecia não, cara. Eu acho que eu sempre coloquei isso na ponta da caneta. Jamais, jamais. O que eu ganhei hoje correndo, eu jamais ganharia trabalhando. Isso é fato, né? E com isso eu construí a minha vida. Tenho hoje meu apartamento, tenho minhas coisas, ajudo minha família no Nordeste até hoje. Não tenho mãe, não tenho pai, não tenho mais ninguém assim que seria, vamos dizer, um motivo específico para isso, mas a gente sabe que a família de lá ainda é uma família muito carente, necessitada, e quando eles me solicitam, eu sempre estou presente, eu ajudo naquilo que eu posso, continuo ajudando até hoje. Dei uma casa para minha tia lá, que era uma das pessoas que eu tenho imenso carinho, que na época estava precisando muito, e não me arrependo, cara, porque assim, o que eu ganhei, o que eu tenho, mudou a minha vida, eu gostaria de fazer muito mais pela minha família. É uma pena, mas eu gostaria de fazer muito mais. Mas eu dei a casa para ela hoje está feliz, está tranquila, isso para mim é o mais importante. Hoje eu vivo super bem, graças a Deus, sempre através do esporte, continuo trabalhando com isso, e é isso que eu sei fazer, e é isso que eu vou me dedicar, fazendo faculdade, fazendo curso, fazendo um monte de coisa, e eu vou continuar nisso, vou continuar melhorando e tentando passar para os outros, né, para as outras pessoas, aquilo que eu sei fazer de melhor. E sempre à disposição para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais dessa vivência toda, saber correr, né, eu falo que não é só sair correndo, não, a gente tem que saber correr, né. Tem que saber, senão, Tem que senão se saber quebra correr. logo, depois não dá nem para frente nem para trás. Cara, e a gente sabe que correr, né, correr dói, né, a gente fala, né, correr a gente sente muita dor, mas é uma dor, eu falo que eu sinto uma dor Prazerosa, uma dor prazerosa.
prazerosa, assim. E assim, eu não canso de sentir isso, assim, porque tem treinos que são super desgastantes, são horas. Eu deixei de fazer muita coisa lá atrás para me dedicar para isso, não me arrependo. E disciplina, foco, saber aquilo que quer, treinar o que tem que ser feito para você conseguir atingir os seus ideais, seus objetivos, e sempre foi assim. Eu sempre tentei fazer sempre o meu melhor dentro das minhas condições. Então, se chegasse para você hoje e falasse, Conceição, você quer ser corredora de novo, você queria? Eu queria. Eu queria começar mais cedo, para te falar a verdade. Começaria mais cedo ainda. Não Opa, começaria tão bacana. tarde, mas começaria tão cedo. Mas eu acho que tudo, como eu te falei, né? As coisas acontecem na hora certa, no momento certo, colocam umas pessoas na vida da gente, não é por acaso. Conheci pessoas maravilhosas, conheci técnicos que me fizeram ser quem sou hoje. Agradeço muito a Maria Auxiliadora, que foi realmente o começo de tudo. Com ela eu aprendi o começo, meio e fim. Veio o meu técnico Luiz Fernando Bernardes, né, da equipe Find Yourself. E hoje eu me treino sozinha, né? Depois já faz mais ou menos quase uns 7 anos eu estou fazendo meu treinamento sozinha. Então eu faço meu planejamento, vejo aquilo que é necessário, quais são as provas importantes, priorizo algumas coisas, porque para competir, dependendo da prova, você tem que priorizar, não adianta. Não tem segredo, a gente sabe disso, porque senão não acontece, que é o que muita Bacana. gente faz aí, né, que é correr tudo, e aí a prioridade fica para depois reclama. Então, para mim, as prioridades, elas são sempre muito bem elaboradas para poder dar certo, né? E de lá para cá vem dando certo, continuo treinando, focada e fazendo as minhas coisinhas aí da forma que eu acho que tem que ser feita. Graças a Deus. Temos aí, ó, grandes atletas aí com a gente. Temos dois Tem pergunta Giovanni aí? aí. É o Giovanni dos Santos, né? O cara que mais teve Giovanni? pódio na São Silvestre. E nós temos o outro Giovanni lá, aquele Giovanni de Santos. Giovanni dos Santos e Giovanni de Santos, que foi campeão da Maratona do Rio de Janeiro. Não sei qual foi o Sou ano aí. fã desses caras, cara. Tem gente Esse que parou de cara correr tá muito aí que foi cedo. referência. Parou de correr muito cedo. Conheci esse cara aí correndo muito, cara. É. Eu acho que Então, se der pra cá, acho que só eu que estou aí, né, dos antigos, porque eu sempre olhei muito me espelhei muito nas atletas antigas, né, Márcia Narlock, Selma Reis, Rosa Jussara, que foi uma das mulheres que eu admirei bastante na corrida aí, Elane, que hoje também já não corre mais, Vaqueiro, Cristina Vaqueiro, Nadir Sabino, Cleusa Irineu, cara. Já viajei ainda, tive o prazer de correr do lado da Cleusa Irineu. eu E conheci a criança também no circuito caixa. No último ano ela entrou no circuito caixa. Tem uma pergunta aqui. para comemorar, sabe o quê? Comemorar os 50 anos dela. Ela Isso, veio, verdade. Ela voltou pro circuito. é, um beijo grande para a Cleusa. Aprendi muito com essas atletas, porque a gente ficava junto, né? Então, fui captando muita coisa, de Márcia Narlock principalmente, Selma Reis, que foi o primeiro ano que a gente fez também de 2005, que foi com a Selma, corredora rápida, Lucélia, que também hoje já não corre mais, a minha grande ídola, a Zeferina Baldaia, que Baltar também também, eu já convivi com ela, convivi com ela umas 2 semanas aí. também, Sirlene Pinho também, que parou também. Quer Vem dizer, uma pergunta aqui. Perguntar, Cipó, e você, treina com quem? Eu treino comigo mesmo. Estou no time da Conceição. Como a Conceição falou, eu tive um treinador por 9 anos, chama-se Clóvis Donizete, de Barueri. Foi a pessoa que me deu a oportunidade, a primeira pessoa que acreditou no meu trabalho, que foi a pessoa que me fez aquela proposta para deixar o trabalho lá de R$ 780 para ganhar R$ 150. E eu virei o atleta que sou hoje, devo muito a essa pessoa. Somos grandes amigos, né? Mas em 2018, no finalzinho de 2018, eu preferi trabalhar sozinho, né? Porque eu tinha ido pro Cruzeiro e estava tendo um confrontozinho assim de estar lá no Cruzeiro e treinando com outro treinador, tal. Aí a gente conversou e decidiu eu fazer meu próprio trabalho, né? E graças a Deus vem dando certo. Desde o finalzinho de 2018 eu venho fazendo o meu planejamento. Sempre converso com o Clóvis, sempre estou pedindo conselho.
sempre é o meu mentor. Não é o meu treinador que prepara o meu treino, mas é o meu mentor. A gente sempre está conversando. Sempre quando eu tenho alguma dúvida em alguma coisa, eu vou perguntar para ele: oh, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Principalmente essas coisas de seleção. Oh, será que isso aqui vale a pena? Será que isso não vale? Então a gente mantém essa amizade até hoje, que vai pro resto da vida, né? Que eu tenho como um pai para mim. E na verdade, os nossos técnicos, eu digo, quando eu fechei o ciclo de treinamento com o Fernando, é, a gente sempre teve uma amizade muito grande, um carinho muito grande, não só por ser atleta, porque eu digo que sempre o Fernando e a Bumbum são pessoas que vão fazer parte da minha família, porque a gente formou uma família, porque foram muitos anos de dedicação, ele me conhece tanto quanto eu me conheço. Então, quando eu resolvi sair, quando eu resolvi me treinar, a gente sabe que chega uma hora que você se autoconhece, você sabe até onde você pode chegar, você se conhece com relação à recuperação, com relação à intensidade, que tipo de treino você tem que fazer. E aí, com esses anos todos de vivência, você acaba adquirindo toda essa experiência. E assim, a gente entrou numa conversa, mas como você falou, sempre é um cara que eu recorro nos momentos mais, vamos dizer, difíceis, de dúvidas. É sempre com ele que eu conto, é sempre com ele que eu paro e converso, explicações com relação a treinamento, dúvidas também com relação a tomar uma determinada decisão, que eu sei que vai ser muito importante para a minha vida. Eu sempre estou procurando o Fernando para esse tipo de coisa, para conselhos, né, até para trabalhar um pouco a mente, a cabeça, porque a gente não é só corpo, não, a gente também é muito cabeça, então a gente trabalha muito esses dois lados aí, tem que estar com a cabeça boa para poder o corpo funcionar da forma corretinha aí. E eu acho que nós, atletas de alto rendimento, atleta e treinador, tem que ter uma sintonia de tipo marido e mulher, pai e Exato. filho, né? Porque eu acho que se for uma sintonia só de negócio, eu te treino, tu faz resultado, isso aí não existe. Tem que ser uma sintonia de conversar, conversa papai, conselho, é a pessoa que você vai aconselhar, tudo. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa que você confia muito, principalmente nós que é de alto rendimento, assim, porque eu acho que é difícil um atleta de alto rendimento, treinador lá e cá, então tem que ter aquele feedback, tudo. Até mesmo você que é atleta amador, eu acho que sempre é bom ter aquele momento de avaliação, de ver o seu treinador, de conversar, para ele estar vendo como é que você está e poder planejar melhor o trabalho, né, Conceição? Que a gente fala, né? Quem engorda o boi é o olho do dono, né? Sim. Então, o técnico está sempre ali, pelo menos eu era acompanhada 3 vezes na semana. Então, isso para mim era muito importante, onde ele podia exigir mais, onde podia exigir menos, ou então, às vezes, você não tinha passado uma noite legal, não estava num dia legal, mudava o treino, entendeu? Tem que ter essa conversa, né? Tinha que ter, sentir quando você está triste, porque o atleta, ele não só é atleta, e tem que estar ali prontinho o tempo todo só para receber o treino e fazer, sabe? Não é a máquina que você tem que estar ali. Tem dia que você não está no dia legal, tem dia que você passou por algum problema em casa, e chegou desanimado no treino, seu técnico chega para você e bate um papo ali, te dá uma aliviada, você consegue até treinar legal, mas precisa dessa troca. E a gente, ao longo desses anos, lidando com N situações, né, que a gente tem que aprender a lidar com perdas, né, com vitórias, não deixar subir muito para a cabeça, como a gente vê muito por aí, o atleta que não sabe perder, ou o atleta que ganha e depois acha que o mundo não está mais sob o seu controle, entendeu? Então, assim, trabalhar essa coisa da cabeça, e eu tive muito esse respaldo do lado do Fernando. Tipo assim, pezinho no chão, filha, não vai achar que porque você é uma melhor corredora hoje, que aí o mundo vai estar todos aos seus pés. Não é bem por aí, não. Então, valorize muito os outros, valorize mais os atletas, valorize os amigos. E o que a gente muito vê hoje, que eu acho até triste, que tem atleta que olha, finge que não te conhece, assim, sabe? Quando tá num resultado melhorzinho assim, olha para você meio de ladinho, cara, nunca, sabe? Fica distante das pessoas. E esporte não é isso, cara. Esporte é união, é estar perto das pessoas, é estar perto de todo mundo, é ajudar aquele que está começando, que está querendo saber de alguma coisa, é ensinar aquele que ainda não sabe, viu que está errado, vai lá e explica. Eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Eu não me escondo de ninguém. Eu gosto do esporte, é para isso, cara, é estar junto das pessoas. Eu não tenho esse problema nenhum, não.
E aí, depois que a corrida passa, ninguém sabe quem é quem e fica por isso mesmo. Então, qual é o motivo do esporte na vida das pessoas? É isso, é interagir, é estar ligado com as pessoas. O espírito competitivo, a gente está nesse termo de ganhar e perder, né? É claro que a gente não quer perder, mas assim, nós somos atletas, nós somos ser humano, a gente não é máquina, então a gente tem que estar preparado para os dois momentos, para o momento da vitória e para o momento da derrota também. É claro que a gente quer ganhar, mas se perder, a gente vai concentrar, vai trabalhar para tentar ganhar outra na próxima vez. Então, Sim, sim. sempre tem esse aspecto aí que tem esse aprendizado na nossa vida, né, Conceição? Exatamente, cara. Assim, tem gente que perde, cara, fica naquela coisa que você não pode olhar para a cara do cara que parece que ele vai te comer com os olhos, assim, Cara, perder faz parte, sabe? Você tem que usar as suas perdas como uma fonte de mudanças para que mais na frente você consiga acertar, sabe? Ninguém vive só de vencer, de vencer, de vencer. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, né? Claro que a gente, como você falou, a gente treina, se dá muito para isso, realmente pensando, né, sempre na vitória. Mas você também tem que estar preparado para perder, né? Porque também as perdas ajudam você a melhorar mais, a ver onde você errou, e conseguir reverter toda essa situação para depois vencer de novo. A gente é uma máquina, que vamos dizer, de mental, exatamente para trabalhar essas duas fases, né? A gente não pode pensar que só pode ter tudo, né? Uma hora pode também não ter nada. E aí, como é que fica? A cabeça não ajuda? Porque tem muito atleta que é assim. Começa a Sim. perder, pronto, aí já não melhora mais, não consegue treinar. Pô, se eu perco, eu digo, opa, Trava, né? Trava a pessoa, né? uma cabeça muito boa para saber perder. O problema não é só ganhar, é saber lidar com a perda também. E assim, a gente trabalha muito com essa parte psicológica aí, que faz parte, né? A gente tem que entender que alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, e tem que estar preparado para isso. Assim, com certeza. Principalmente no esporte de alto rendimento. Eu acho que isso aí também deve levar para o esporte amador também. Ah, eu perdi para fulana lá da academia, da minha assessoria, eu perdi para fulano. Não, põe Ah, a agora eu vou cabeça, pegar vai na bola. trabalhar, vai treinar mais, vai dar o melhor de ti, porque dias melhores virão, entendeu? Da mesma forma que você perdeu, a mesma possibilidade você tem de ganhar. E o mais importante é você estar fazendo o trabalho, vestindo teu short, calçando teu tênis e indo lá correr, indo lá fazer o teu trabalho e uma hora vai dar certo. Que a gente fala, né? Faça chuva, faça frio, faça sol. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Não tem essa de, tá, eu vou esperar a chuva passar, vou esperar o sol baixar. Ainda mais a gente treina 2 períodos, tomando muita chuva, muita garoa, às vezes muito sol. E aí a gente sabe que o resultado vem depois. E é isso que me motiva, sabe? É saber que levantar cedo todos os dias, que fazer aquilo que eu mais amo vai me trazer um resultado lá na frente. E é por isso que eu não tenho preguiça, cara. Eu não tenho preguiça de levantar cedo, eu não reclamo, eu não tenho preguiça de treinar, eu não tenho preguiça de fazer as coisas. Eu tenho preguiça de não poder fazer as coisas. Essa é a grande verdade, né? Mas sair para correr, para treinar, para levantar cedo, imagina, nem um pouco. E realmente, para a gente que corre em alto rendimento, acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, isso para mim também nunca foi problema, porque lá na roça a gente acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ajudar a Pouca tá tirar do galo. leite, cuidar do gado. Então, eu falava para minha avó, né, por que que tem que acordar tão cedo? Não, vamos acostumar logo, que quando começar a trabalhar vai ter que ser assim. Então, para mim hoje, não mudou nada, né? Não mudou É nada, verdade. né? Tem tudo isso, a disciplina é tudo. Às vezes está chovendo, o cara fala, eu não vou treinar. Não vai treinar não, porque o adversário está indo. Aquele que treina mais, aquele que enfrenta a chuva, aquele que enfrenta o sol, aquele que enfrenta as dores, aquele que faz o percurso de mais subida, é o que vai ter mais resultado na prova. Ah, treinador, mas hoje tem 10 quilômetros subindo e descendo, eu não aguento subir. Passa treino para mim no plano. Se você for correr É, na corrida que tem subida, e aí? Entendeu? Então eu você sempre tem que estar falo, preparado, né? Se você o quiser coisa atleta, fácil, escolher o esporte errado, né? Se quiser coisa, não quiser sentir dor, não quiser perder, você escolheu totalmente a coisa errada. Se for corrida e quiser bons resultados, tem que ter disciplina. quanto mais difícil for, cara, mais fácil será. Né? Entendeu? Então, assim, Aconteceu comigo. hã? Aconteceu comigo uma vez.
eu tava treinando para correr corrida de Aracaju, primeira vez, né? Aí eu ouvi o boato dos caras lá, mas o Cipó, ele não vem aqui, ele não faz nada porque ele tem as pernas grandes e ele não consegue subir. E eu lá em Campo do Jordão subindo montanha, em 2016. Rapaz, cheguei lá em Campo de Jordão, lá em Aracaju, fui embora, deixei todo mundo. Eu digo, ó, você não falaram que eu não subia, que eu tinha as pernas grandes? Olha aí, ó. Eu tava trabalhando. Corrida boa, né, Wellington? Muito boa. Já tive lá, já ganhei 2 vezes. E a gente só. O Alan Bezerra está presente, que é atleta de lá, tem grande experiência. Giovanni, acho que já ganhou lá também. É uma prova que eu sempre faço questão de estar lá. Tomei um calote lá em 2016, não recebi ainda. Está determinado pela justiça para eles me pagar. Mas eu não deixo de ir lá em Aracaju, não. Eu gosto daquele lugar. É uma prova boa, uma prova realmente de superação. A gente sabe que 4 horas da tarde lá, um calor infernal. O percurso é super difícil, é muita subida, muita descida. E não é fácil, não é fácil. Mas eu gosto. Começo de ano é março. Normalmente você vem de base, você já está se preparando para o ano. Então, é uma prova que exige muito de condicionamento, de força. E eu gosto porque eu me divirto, cara, com o pessoal de lá. É muita diversão, né? É uma prova que você se diverte e, e ainda ganha muita grana, né? Porque é uma prova que paga super bem e Super uma bem. cidade super acolhedora. É, o pessoal dos bairros lá, daquelas cidadezinha pequena que a gente passa ali, o povo joga pedaço de folha picada, de papel, torcendo É. e tal, falando um monte de Legal que larga besteira, lá né? em São Cristóvão, né? Larga lá em São Cristóvão. São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do Brasil. E a prova simboliza, no aniversário da cidade, ela simboliza Aniversário a da mudança da cidade. capital. A capital mudou de São Cristóvão para Aracaju. Então a rodovia fecha só para corredores. Quem não teve a experiência, vai lá, que é uma prova super legal de correr. Tem umas Quem 20 quiser, ladeiras. meu Né? Deus. Ah, Então, e olha que e antes que era corrida pesada, era em atletas de alto nível fazer essa prova, né? Era um pau danado, era um bicho pegava lá, viu? sempre pega, sempre o nível é forte, é pesado, sempre tem corredores fortes lá. Mas o papo tá bom. Com 1 hora o Instagram trava a live. Nós temos 4 minutos aí, Conceição. Você tem 4 minutos aí para fazer a sua finalização. A chegada. Então, gente, eu quero aproveitar aqui e agradecer a você pelo convite, ao pessoal que está aí acompanhando a gente, acompanhando o bate-papo. Também aproveitar, né, para agradecer meus patrocinadores, porque um atleta, né, de verdade tem que ter gente por trás aí para apoiar, porque a gente sabe que hoje em dia está bem difícil os apoiadores. E então hoje, Irmãos Avelinos, Plus Cargo, que me acompanha também aí para esse ano. É uma pena a gente não ter competições, praticamente não participamos de quase nada, né? Esse ano eu fiz só a maratona da Disney, que saí com a terceira colocação lá, foi uma experiência única lá, feliz da vida de ter feito essa viagem. E a Mizuno, que me acompanha esses anos todos aí como atleta, Irmãos Avelino já há quase 4 anos comigo, Plus Cargo começou ano passado, está comigo até hoje, e sempre valorizando essas empresas que investem o seu nome, que agregam o seu nome na minha camiseta aí, para que a gente consiga aí continuar com nossas atividades aí, buscando vitórias e melhores posições aí nessas competições do nosso Brasil, esperando que a quarentena acabe, para que a gente volte a treinar aí diariamente e a que as provas comecem a acontecer, né? E obrigado mesmo, seu Opa, amigão obrigado. aí, sorte para você, família nova Pra aí, nós. crescendo, aos amigos que Beleza. acompanharam a live aí, e quem Obrigado, quiser gente. me seguir, Conceição Piauí, Conceição. tamo lá. Obrigado, gente. Quero aqui agradecer a todos vocês. Estamos interagindo bacana. Esse conteúdo vai para o YouTube. Quem não viu no início, vai lá para Ciporrum, o meu canal no YouTube. Estou fazendo as lives, estou mandando para lá para o pessoal acompanhar. E domingo tem a live com o Valdir, né? Vamos debater É, vários assuntos. O Valdir está lá nos Estados Unidos, dizendo que vai se aposentar, vai anunciar aqui. Que pena, pode né? estar chique. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela audiência. Não esquecendo dos patrocinadores, né? Como a Conceição falou, o Hipermercado Bergamini,
que a gente vem com a parceria para essa temporada. O Hipermercado Bergamin está fazendo 41 anos. E quero agradecer aí por essa parceria. A Dux Nutrition, a Quality Studio, que cuida já da minha fisioterapia já aí por uns 4 anos. E a live está acabando. Tem 20 segundos. E é isso aí, gente. É sempre um prazer estar passando um pouco das nossas experiências. E eu vou tentar trazer mais pessoas, tentar aqui um dia trazer o Giovanni, tentar um dia trazer o outro Giovanni, e para a gente estar passando, interagindo nesse momento, né? Passando um pouco das nossas experiências, batendo